Graça e paz a todos. Amem até quem não gostam. Parece estranho esse título, mas tem tudo a ver com a nossa reflexão de hoje. A última reflexão do capítulo 5, lá no Sermão do Monte de Mateus. A palavra do Senhor vai nos ensinar assim: vocês ouviram o que foi dito? O Senhor Jesus está nos ensinando. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos, orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, de chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5, 43 e 48. Aqui é o encerramento das antíteses. Lembra que nós apresentamos 6 antíteses de Jesus. Nessas 6 antíteses, Jesus aprofundou a lei. E aqui ele está aprofundando algo mais importante sobre a lei. Lembra que na última reflexão nós falamos que aquela antítese era mais difícil de ser compreendida, ou seja, de ser interpretada. Essa ao contrário, essa é muito fácil de ser compreendida. A dificuldade é praticá-la. Em todas elas nós dependemos 100% do Espírito Santo e essa é muito mais. Quem é que ama o inimigo? Não é fácil amar o inimigo, é? É difícil amar até o próximo. A lei diz que nós devemos amar o nosso próximo e às vezes nós temos dificuldade de amar o próximo. É ou não é verdade? Vamos ser sinceros. Nós somos frágeis, nosso coração muitas vezes é mau e às vezes uma coisinha ou outra nos ofende. E às vezes nós deixamos de amar o próximo. Veja, e é importante definir o que é amor. Amar não é gostar. Por isso ame quem não gosta, até quem não gosta. Você pode... Porque gostar é uma coisa muito relativa. Cada um tem seu gosto, não é esse tirado. Gosto, cada um tem o seu. Às vezes tem pessoas que gostam de café, outros não, né? O mineiro diz que quem não gosta de café é bom mineiro ou não é. Mas tem gente que não gosta, tudo bem. Gosta de chá, leite, outras coisas. Há quem goste do Cruzeiro, outro gosta do Atlético. Há quem gosta do Flamengo e o outro do Vasco. Isso não é problema. Você pode até não gostar de uma pessoa, porque ela talvez não seja agradável, mas você deve amá-la. E até o inimigo você deve amar, mas como? É difícil. Eu sei que hoje nós vemos um país polarizado. E hoje nas redes sociais, quando alguém comenta um assunto, qualquer assunto, logo já começam a discutir política. E aí começam os ataques. Ah, seu esquerdista, ah, seu fascista, ah, seu flamenguista. E aí começa a discussão. Tolas discussões. Por quê? Porque falta amor. Amar não é o mesmo que gostar. Veja que Jesus está dizendo aqui muito claro, vocês devem amar os inimigos. Aliás, é interessante, porque ele começa falando, ouviste o que foi dito. Ouviram? Vocês ouviram o que foi dito. Ame o teu próximo e odeie o seu inimigo. Interessante. Na lei, há muito clara a ordem de amar o próximo, mas odiar o inimigo, não existe isso na lei. De onde eles tiraram isso? É provável que os rabis, os intérpretes da lei, entenderam isso a partir da ordem, aquela ordem histórica, aquela ordem que o Senhor havia dado ao seu povo, de que os inimigos seriam tirados da terra, porque era o juízo de Deus sobre aqueles povos pagãos que odiavam o Senhor, que realmente poderiam ser um problema muito sério para Israel, e talvez entendesse isso. Mas desde o princípio não foi assim. Quando Abraão foi escolhido para ser o pai da nação, ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, desde o princípio, Deus tinha o propósito de que os povos poderiam e deveriam ser abençoados pelo povo de Deus, e não amaldiçoados. Nós não podemos amaldiçoar aquele que nos persegue, ao contrário, disse, abençoe e ore pelos que vos perseguem. Sabe por quê? Para que nós sejamos como o nosso Pai. Ele diz claramente, olha, o nosso Pai faz com que o seu sol nasça todos os dias, sobre bons e maus.
A sua chuva, você quando ora e espera que a sua lavoura seja ali regada pela água da chuva, abençoada por Deus, ela cai, mas cai na chácara do vizinho seu também. Você pode ser um cristão e o vizinho pode ser até um blasfemo, alguém que odeia a Deus ou não nem crê que ele exista. Mas Deus abençoa ele também, porque isso é chamado de graça comum. E olha, Jesus disse claramente aqui, se vocês amam apenas aqueles que amam vocês, gente, o que vocês estão fazendo demais? Vocês têm que ir além, o amor nosso tem que ser além. Se vocês realmente saudam somente os seus irmãos, aqueles que te tratam bem, você trata bem, vocês estão como os gentios, como os pagãos. Se vocês amam só aqueles que amam vocês, vocês são apenas como os religiosos. Vocês não chegaram à perfeição. E ele vai, no final, é interessante, esse último versículo é extraordinário. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Que perfeição é essa? Sem pecado? Não. É maturidade. A perfeição aí, o teleios, esse termo, é maturidade. Sejam maduros. A fé de vocês precisa ser madura. Nós precisamos amadurecer a nossa fé. Entender que o inimigo não é o outro. O meu inimigo não é o esquerdista. O meu inimigo não é o direitista. O meu inimigo não é aquele que não conhece o Evangelho. Ao contrário, este que não conhece o Evangelho precisa ser amado por mim, porque eu só poderei pregar o Evangelho para pessoas que eu amo. Se eu não amar o próximo, como ele vai dar ouvidos ao Evangelho? Nós jamais iremos pregar o Evangelho e conquistar vidas para Jesus se nós não amarmos. E não somente de palavras, mas na prática. O assunto é muito vasto, eu tenho muitas coisas a falar sobre esse assunto e escrevi uma reflexão. Se você quiser ler a reflexão, que é bem longa, entre em contato comigo, eu posso enviar para você. Que Deus te abençoe, ame sempre no poder e na dependência do Espírito Santo. Amem até aqueles que você não gosta. Que Deus abençoe.